Caramba, eu tô todo cheio de pelo, tô trabalhado no pelo. Mas é assim, né, gente? Quem tem gato não tem solução. Tem que conviver com os pelos. Olá pessoas, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de domingo, aquele vídeo onde a gente fala sobre o que está acontecendo no mundo do entretenimento. Mais do que falar sobre celebridades, nós estamos falando sobre o mundo das artes. O mundo do cinema, o mundo do teatro, o mundo da televisão e, claro, falando da vida das pessoas, porque a gente gosta também desse assunto. Se é a sua primeira vez por aqui, já pode deixar o seu joinha, pode compartilhar, pode espalhar para os amigos, pode se inscrever aqui no canal, que não custa nada. Por enquanto não está custando nada. Então vamos dar repercussão às notícias que aconteceram esta semana no Brasil e no mundo. Nós somos internacionais. Bem, a gente não poderia começar o vídeo de hoje falando de outro assunto que não fosse a morte do apresentador Augusto Liberato, né? O Gugu. Foi uma morte inesperada que pegou todo mundo de surpresa e deixou todo mundo abobalhado. Vale lembrar, gente, olha que bizarro. Não sei se vocês se lembram, mas tipo há uma semana alguém tinha invadido o Twitter do Power Couple e tinha anunciado a morte do apresentador, tinha falado que ele tinha falecido. O Gugu teve que gravar vídeo, teve que se manifestar e dizer que não, que ele estava vivo e que ele estava bem. Ok, todo mundo, ufa, que bom, né, que foi só uma invasão de perfil. Aí passa tipo uma semana, acontece aquele acidente bobo, né, lá na casa dele em Orlando e o apresentador de fato morreu. A morte de Gugu também serviu para revelar um pouco assim de quem é quem aí nesse meio jornalístico dessas pessoas que cobrem celebridades, porque foi uma correria para conseguir um furo de reportagem, né, para ver quem é que seria o primeiro a dizer que ele tinha morrido. Uma falta de sensibilidade, gente, de alguns veículos que assim me deixou realmente espantado com a capacidade humana de querer audiência de qualquer forma. Aí, mas claro, nós vimos um monte de jornalistas sérios que não tocaram no assunto e que deram notícias tipo baseadas nos boletins médicos que eram emitidos e não com base em especulação. Então é um momento também pra gente refletir, né? Será que vale a pena essa briga toda para ver quem é que fala primeiro? Onde está a humanidade em tudo isso? Complicado. Para as pessoas que estão aí na faixa dos 35 aos 50 anos, o Gugu teve uma importância significativa na nossa vida. Por quê? Porque ele foi um dos apresentadores que mais se destacaram na década de 80. Então ele fez parte da infância de muita gente. O apresentador ele entrou na televisão bem novinho, ali por volta dos... não 12, acho que foram 14, antes dos 15 anos. Ele se tornou assistente do Silvio Santos. Ele era muito fã do Silvio, então ele ficava mandando carta pro Silvio Santos, dando ideia de quadros para o programa, de pegadinhas, e o Silvio Santos falou assim, olha, esse menino é inteligente, traz ele. Aí ele foi contratado, ficou trabalhando nos bastidores do programa do Silvio Santos durante algum tempo. Depois, aí o Silvio, se não me falha a memória, o Silvio Santos ainda trabalhava na Globo. Quando o Silvio Santos teve a sua própria emissora, a TVS, o Gugu começou a aparecer na frente da tela. Mas foi na década de 80, com o programa Viva a Noite, que ele realmente virou a mesa, que ele deu aquela guinada na sua carreira. Viva a Noite foi um dos programas mais icônicos da televisão na década de 80. Todo mundo que era famoso, todo artista, todo mundo que queria ser popular precisava passar por esse programa. Então assim, Paquitas, Trem de Alegria, Menudos, Polegar, inúmeros artistas da década de 80 estiveram no palco do Viva a Noite. Eu relembro Viva a Noite no meu primeiro livro chamado Viver Não é Preciso, que conta a história de uma criança na década de 80. Esse aqui, vou colocar a capinha aqui para vocês verem. Nele, o Viva a Noite é citado, porque eu falo da ansiedade de ficar assistindo ao programa e torcendo para quem levaria o troféu de lua de neon, porque quem ganhava, tinha uma disputa entre homens e mulheres no programa Viva a Noite, sempre artistas, e os vencedores ganhavam um troféuzinho que era uma meia lua de neon que brilhava. Eu achava aquilo assim fantástico, achava um luxo, sonhava um dia em ser uma cantora famosa. Participar do Viva a Noite e ganhar esse troféu. Gente, eu não canto nem parabéns pra você, mas eu tinha esse sonho. Com o Viva a Noite, o Gugu virou realmente uma celebridade, virou um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Depois ele foi para os domingos,
que era o dia mais concorrido, e ali ele batia de frente com o Faustão. Chegou várias vezes a vencer a Globo. Inclusive a Globo tentou contratá-lo uma época, mas daí o Silvio Santos foi lá e cobriu a oferta e trouxe o apresentador de volta. Mesmo porque, para o Silvio Santos, o Gugu era como se fosse assim, uma espécie de filho, né? E todo mundo acreditava que o Gugu fosse substituir o Silvio Santos no futuro, que ele acabaria assumindo a posição de maior apresentador do SBT quando o Silvio Santos se aposentasse, ou enfim, quando acontecesse alguma coisa com o Silvio Santos. Por isso que todo mundo também ficou surpreso quando o Gugu resolveu deixar o SBT e ir para a Record. Foi um choque, assim, tanto no meio artístico quanto no meio do público. Porque ele estava indo muito bem com o Domingo Legal, a audiência estava ótima, então nada justificava ele ir para a Record, a não ser um bom cachê, né, gente? Que foi o que aconteceu. E na Record, vamos combinar, eu acho que o Gugu viveu a era de decadência na sua carreira, porque ele começou com um programa nos moldes do Domingo Legal, né, repetindo a fórmula do Domingo Legal, mas que não pegou lá na emissora do Bispo Macedo, e depois ele foi para os programas de temporada, né? Eu, claro, como a maioria das pessoas ali que viveu a infância na década de 80 e 90, era muito fã do Gugu, amava, gente. Os filmes que ele fazia com a Xuxa, né, babado, assim, com os Trapalhões e tal. Uma Escola Atrapalhada, que tinha a Angélica e o Supla, e chamava, ficava louco, assim, das ideias com essas historinhas. Mas quando ele foi pra Record, eu também fui um daqueles que meio que foi perdendo a graça em relação a ele. Fui achando que já tava meio repetitivo, meio chato. E acabei parando de assistir ao apresentador. Então foi uma das pessoas que abandonou a audiência assim, do Gugu quando ele foi pra Rede Record. Eu assisti, assim, por último, só aquele do cantar lá, da música, Canta Comigo. Esse eu cheguei a assistir alguns episódios. Mas o Power Couple, por exemplo, eu achava um programa chato pra caramba. Acho, inclusive, que ele era muito mal aproveitado nesses programas. Eu acho que a Record tinha que ter dado ao apresentador uma visibilidade melhor, sabe, programas melhores. Então eu acho que o Gugu, assim como a Xuxa na Record, era muito mal aproveitado. Mas enfim, você pode perceber a importância que Gugu teve para a televisão brasileira quando você nota que todas as emissoras fizeram homenagem a ele, inclusive a Globo, gente, né, para vocês verem. Todas as emissoras falaram sobre a morte do apresentador. A Globo gastou, assim, um tempo enorme nos seus telejornais para falar sobre ele. E hoje, domingo, ainda vai um especial no Fantástico sobre a trajetória do Augusto Liberato, mostrando que ele realmente era uma pessoa importante para a história da televisão brasileira. E o tanto de artistas que fizeram homenagem para ele lá no Instagram, né? Xuxa, Angélica, todas as meninas, as Paquitas que eu sigo, a Amanda Costa do Trem da Alegria, a Eliana. Então, assim, todos eles comovidos e passados com essa morte tão repentina, tão estranha. Muita gente estava querendo saber como é que o Silvio Santos ia reagir diante da morte de seu pupilo. Segundo o Flávio Rico, né, na coluna do Flávio Rico, quem avisou ao Silvio sobre a morte de Gugu foi a Iris, a esposa dele, e que Silvio teria ficado muito abalado, mas optado por não tocar no assunto, não falar e ficar lá na dele. Compreensível, né, gente? Vamos combinar também que cada um reage de uma forma, né? Tem gente que reage de uma forma espalhafatosa, tem gente que não, né? Tem gente que prefere se recolher e ficar em silêncio e apenas tentar digerir a notícia. Eu acho que esse é o caso do Silvio Santos. Mas é isso. A gente aqui do canal fica desejando paz e luz para os filhos de Gugu, neste momento dificílimo que eles devem estar passando. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de outras coisas que aconteceram essa semana. Por exemplo, o Flamengo foi campeão da Libertadores, né? Uhul, maravilha, tudo de bom, todo mundo comemorando, todo mundo feliz. Quem também parecia que estava super feliz e comemorativo com a vitória do Flamengo é o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, aquele, né, projetinho de fascista que tem ali no Rio de Janeiro, que adora mandar helicóptero fuzilar e atirar nas comunidades e aquela coisa toda. Um projetinho de Bozo em nível de Rio de Janeiro. Pois muito que bem, gente. Então o tal do Witzel foi lá cumprimentar o jogador do Flamengo, o Gabigol, e ele ajoelhou diante do Gabigol, né, fazendo uma reverência e tal, puxando o saco do jogador. Vocês acham que o jogador ficou feliz com isso?
Nem um pouco. Gabigol simplesmente ignorou o governador do Rio de Janeiro e fingiu que ele não era ninguém. Dá uma olhadinha no vídeo para vocês verem. Gente, se eu já era fã desse menino, né, porque eu sou flamenguista, depois dessa atitude dele com o governador, fiquei mais fã ainda. Merecido. O Witzel merece sim ser ignorado. Outro assunto que tomou conta das redes sociais foi o final da novela A Dona do Pedaço, né, que dividiu opiniões. Muita gente ficou feliz com o final lá da Josiane, aquele final macabro, né, da menina que tinha se convertido, mas no final se revelou uma psicopata e continuou assassina do mesmo jeito. Outras pessoas não gostaram e disseram que o Valci estava debochando dos evangélicos ao colocar uma menina convertida de maneira falsa, né? Que ela é uma falsa convertida. Ah, gente, me poupe, né? Vamos combinar? Agora vocês querem dizer que todo mundo que se converteu é santo. Quantas pessoas usam a religião apenas para disfarçar o seu verdadeiro caráter, que não é lá grande coisa, tá? Então fiquem atentos a isso. Não é todo mundo que anda com a Bíblia na mão, não é todo mundo que usa o nome de Deus que realmente é uma pessoa boa, não. Muito pelo contrário, tem muita gente que usa o nome de Deus para se dar bem, tem muita gente que usa a religião para se promover em cima dos outros, tá? Não é à toa que as religiões atraem psicopatas assim, ó, como mel atrai formiga, porque eles gostam de ficar ali, porque eles percebem que é fácil enganar as pessoas. Então eu finjo que me converti, eu pego uma Bíblia, eu pego a palavra de Deus, eu começo a falar e todo mundo vai acreditar que eu sou lindo, perfeito e maravilhoso, enquanto por trás eu estou aprontando horrores. O que mais temos na sociedade, meus amores, são pessoas hipócritas, dissimuladas, que por fora, inclusive o próprio Cristo tinha um nome para isso, né? Ele chamava de sepulcros caiados, que eram pessoas que por fora estavam lindas, maravilhosas, perfeitas, mas por dentro a podridão estava tomando conta. Então, abram o olho. Pense no exemplo da Josiane, tá? Fiquem atentos. Cuidado com as pessoas que usam demais a religião para se promover. Essas pessoas não são muito confiáveis, não, tá? Tô dizendo. E por falar em A Dona do Pedaço, o seu autor, o Valci Carrasco, ele deu entrevista lá pro Léo Dias, né? Você pode ver até aqui no YouTube, tem no YouTube, é no canal da UOL, se não me engano. E na entrevista, quando o Léo Dias pergunta pra ele o que ele achava das críticas, né? Porque A Dona do Pedaço fez sucesso, mas foi espinafrada pela crítica. E com razão, porque tinha umas coisas ali muito esquisitas. O Valci diz que cagou pra crítica, tipo, eu não vejo, não leio, porque, né, eu não preciso disso, eu sou Valci Carrasco, ele não falou com essas palavras, né, isso é livre interpretação minha. Mas eu não tenho necessidade da crítica. Disse que todos os críticos são frustrados, né, que todos gostariam de ser como ele. Então que um crítico, na verdade, nas entrelinhas, é um autor que não deu certo, então está ali criticando. Inclusive ele esquece da fase que ele trabalhou na Revista Contigo, que ele fazia críticas de novela também. Mas deixa quieto. O Léo Dias tocou nesse assunto, mas ele disfarçou, não comentou, né? Ele até mudou lá de assunto. Ele também falou sobre o entreveiro dele com a Marina Rui Barbosa, deixou entender que tudo bem, que ele pode tê-la em uma próxima novela, duvido muito, quem conhece Valci Carrasco sabe que, né, muito pouco provável. E também falou da briga dele com o Aguinaldo Silva, na época da novela Morde a Sopra, né? Eles tiveram aquele entreveiro porque o Aguinaldo Silva disse que ele teria roubado a sua ideia, que era aquela da mãe, que o filho tinha vergonha, né? O filho fazia medicina e tinha vergonha da mãe. Que a história estava nas duas novelas, estava na novela do Valci e na do Aguinaldo. Valci disse que o problema é com o Aguinaldo. O Aguinaldo é que deu piti, que ele não tem nada a ver com isso. E só para finalizar a entrevista dele, eu achei interessante ele falar que nunca teve nenhum fracasso, que ele é um autor só de sucessos, né? Que ele não teve fracasso nenhum. Será que ele tá com amnésia, meu povo? Ou ele esqueceu, por exemplo, que A Padroeira não foi bem de audiência, Sete Pecados foi péssimo de audiência e foi péssimo de crítica também. E a primeira novela que ele fez lá no SBT, ainda, quando era tipo aquele negócio independente, Cortina de Vidro, que foi um fiasco fenomenal. A novela foi um fiasco tamanho que a Sandra Neberg, que na época era atriz e protagonista da novela, desistiu de ser atriz e foi pro jornalismo.
Então, alguém está precisando reavivar a memória desse moço, né? Porque já teve assim, gente, nem todo mundo é 100% não, senhor Valci. Pode ser um bom autor, porque ele consegue captar o que o pessoal quer e joga nas tramas dele. Mas ele já teve ali uns tropeçozinhos na carreira também. E falando em novela, lá pelas bandas da Rede Record, comenta-se que pode vir por aí um Topíssima 2. A direção da emissora está muito feliz com o resultado na audiência da novela da Cristiane Friedman e pensa em fazer uma segunda parte dessa novela. A Topíssima, a gente começou como quem não quer nada, uma produção mais ou menos assim, uma produção, não é uma produção caríssima como as novelas bíblicas que a Record faz, e acabou agradando a audiência, mostrando que o público quer novelas atuais. Sim, dona Rede Record, continue fazendo as suas novelas bíblicas, mas você viu que as novelas atuais também fazem sucesso. Então Topíssima às vezes tinha mais audiência do que as novelas bíblicas. E como o pessoal, a direção da Record catou essa mensagem de que a novela estava indo muito bem, obrigado, já cogita a possibilidade de fazer o Topíssima parte 2. Mas isso é lá pela frente, né? Porque eles já estão trabalhando na novela atual, que vai se chamar, cadê? Eu tinha anotado aqui o nome da novela, que vai se chamar Amor Sem Igual. O curioso é que Amor Sem Igual, que vai substituir Topíssima, também é escrita pela Cristiane Friedman, autora de Topíssima. Será que ela vai emendar 3 novelas assim, uma atrás da outra? Meu amor, haja disposição, né? Porque escrever novela é um trabalho árduo. Então ela já, se bem que Topíssima já tinha sido toda gravada, né? Então ela está escrevendo agora Amor Sem Igual e provavelmente escreverá Topíssima 2. Sucesso para Record. Eu sou da turma que torce pelo sucesso da dramaturgia brasileira. Até porque, né, sou roteirista e eu preciso de emprego. Vai que uma hora surge um emprego aí pra mim, né? Canal do Boi, canal rural, não importa. Então, meus amores, é isso. Essas foram as notícias que eu selecionei pra gente comentar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá joinha. Por favor, se inscreva aqui no canal, que não custa nada, é só você se inscrever aqui embaixo. Aí você clica no negócio do sino para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo, porque a gente tem vídeo de literatura no meio da semana, quando eu posso postar, e no final de semana a gente tem vídeo desse negócio de famosas, tá? Gostou da mensagem? Joga no grupo da família, joga no grupo dos amigos, espalha esse vídeo por aí. Se você não gostou, você pega e joga lá no grupo dos seus inimigos. O importante é você espalhar a palavra de Aro Avelino. Dá joinha se gostou, dá dislike se não gostou, enfim, e comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas notícias. Eu sempre respondo aos comentários, tá? Porque eu sou assim, eu sou popular. Então é isso. Tchau, até o próximo vídeo. Bom domingo pra todos. Fui!